E vamos seguir nosso papo de saúde juntando agora a alimentação saudável. Assim como a exposição ao sol diminui no inverno, a nossa alimentação também muda. Por isso eu vou conversar com a nutricionista Janaína Santos de Lima, que já está aqui com a gente e trouxe comidinhas para mostrar. Jana, muito obrigada pela presença, sempre um prazer recebê-la. Obrigada também. Com a tua experiência, as pessoas se alimentam melhor ou pior no inverno? Ou não tem muito isso, assim, depende de pessoa para pessoa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, varia um pouquinho a alimentação no inverno. As pessoas tendem a comer mais, às vezes, carboidrato, massas, exagerar um pouquinho, né? E aí acabam esquecendo a água também, isso que a gente pode falar Isso, também, né? Sim. Uhum. E qual que é a tua indicação, então, para melhorar essa alimentação? Porque é uma necessidade mesmo, a gente parece que comendo mais a gente fica mais satisfeito, uma massinha que tem uma sopa, depois a gente vai mostrar, mas uma massinha parece que aquece mais, mas dá para fazer substituições saudáveis? Qual a tua orientação? Sim, dá sim. Porque o que acontece, né? No inverno, a gente precisa principalmente fortalecer o sistema imunológico, porque acontece, como todos sabem, a baixa da temperatura e o nosso corpo já sente essa mudança. Então, precisa fortalecer o sistema imunológico. E algo que é importante também, a gente sente mais fome. Que é essa vontade, né? Ela é real mesmo? É existe? real, é natural. Uhum. A gente sentir mais fome porque justamente essa necessidade de controlar a temperatura, ela exige mais energia, né, do organismo. Então, é como se o nosso corpo ele produzisse estímulos para nos levar a comer, justamente. E aí como que faz? Qual é a tua recomendação na prática? Processas algumas coisas aqui para nós. O que a gente pode falar na prática para melhorar essa alimentação, né? Fazer uma alimentação mais saudável e acabar nutrindo também, não sentir essa fome exagerada. Então, é importante sempre atentar para os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais, que vão ajudar justamente no sistema imunológico. E os principais alimentos são as frutas, as verduras e os legumes, né? Então, a gente trouxe aqui a couve, laranja, a pocã também. E, assim, geralmente a gente fala no inverno das frutas cítricas, que são fontes de vitamina C. Mas algumas frutas, como o abacate, também é importante, porque ele tem uma gordura, a gordura monoinsaturada, que ajuda a regular o colesterol bom do organismo. E algo bem curioso do abacate é que ele alivia o cansaço mental. Olha só, então, isso é bem importante para todo mundo hoje, sim, né, Jana? E quando fala do abacate, é importante porque, assim, fala da variedade, né? E eu posso falar isso por mim porque eu não gosto de frutas. Eu não tenho vergonha de dizer, tô tentando mudar como, meio que por obrigação, assim, porque a gente acaba sempre ficando na laranja, na pocã, no limão, porque tem vitamina C. E é importante variar, né? É importante. Sim, cada fruta é diferente uma da outra. A gente fala sempre das frutas, né, como fontes de vitaminas, mas as frutas elas variam, né, em vitaminas, né, e sais minerais. E a gente precisa dessa variedade. Precisa dessa variedade. Vamos passar para cá, que é um assunto meio polêmico. Eu amo sopa. Mas tem gente que não gosta, né? Lá em casa, quando começa a esfriar, o pessoal já diz, meu Deus, agora vai começar o festival de sopa todos os dias. É importante, dá para variar, qual que é a tua orientação? Tipo, não dá para forçar a pessoa a comer o que não gosta, mas dá para ir tentando, né? Sim, variando os tipos, por que as sopas elas são ótimas no inverno? Porque elas aquecem o organismo. E você utilizando temperos, como aqui a gente trouxe a pimenta, a noz moscada, são temperos também que ajudam a aquecer o organismo. As sopas, o que a gente precisa cuidar? Assim, trazer os legumes, né, como ingrediente, então a cenoura, por exemplo, é uma ótima opção, abóbora, couve, você pode incluir, no caso dessa sopa também foi incluído couve, brócolis, os legumes que gosta mais, né? A Jana vai falando, eu vou virar aqui um pouquinho pra gente mostrar, tem uma sopinha bem bonita aqui, bem colorida. E aí, assim, essa sopa, no caso, ela foi feita com aveia. Sim. Né? Algo que nem sempre as pessoas utilizam, mas é um nutriente um ingrediente muito nutritivo. Porque o que tem que cuidar? Se você usa, por exemplo, na sopa, uma massa e você coloca a batatinha e você come com o pão, são três alimentos ricos em carboidrato. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre atenta assim, a batatinha tem carboidrato, a massa também. Né, o arroz, enfim, e o pão. Então, que eu cuide ou eu
né, diminua um ingrediente a menos, ou eu cuide com as quantidades. Sim, tem que lembrar o que é carboidrato, né? De repente coloca batata, não Isso. coloca massa, então. Isso. Essa aqui tem o quê? Essa tem a batata e tem a aveia. A aveia. Não tem massa essa? Não. Essa aqui só com os legumes. E a aveia aí deixa ela mais leve. Uhum. Se a gente pensar, por exemplo, assim, uma sopa para comer com mais frequência e a pessoa tem o objetivo de emagrecer, a aveia é uma ótima opção. Agora tem uma outra coisa, Jana, que também acontece comigo, que é assim, como eu adoro sopa, eu como muito, mas também não adianta, né? Não pode comer muito só porque é sopa, né? Por mais que não se coloque a massa, né? Como é no meu caso, que eu faço com os legumes, ou uma carninha, ou um frango, não pode se passar também, né? Isso. E aí uma coisa, Fabi, com relação à saciedade, é que se você pensar, por exemplo, um creme, um creme, ele não traz tanta saciedade, ao invés da sopa, que a sopa tem os ingredientes os pedaços maiores, que te faz mastigar. A mastigação, ela produz saciedade, ela te dá saciedade. Esse então, se a pessoa já tem um problema com relação à saciedade, se ela comer só um creme, ela vai sentir fome. Que eu acho que é por isso que as pessoas ficam com um pouco de preconceito com sopa, né? Isso. Parece que não é comida porque não tá mastigando. Aham. Mas que é uma delícia um caldo também, né? Sim, é uma delícia. E se você trouxer, por exemplo, na sopa ou no caldo, alguma proteína junto, vai também dar mais saciedade. No caso, por exemplo, o frango, ou pensar nos vegetarianos, pensar numa sopa de feijão, de grão de bico, vai trazer a proteína para essa preparação. Você falou de sopa de feijão e de grão de bico. Elas são indigestas? Tipo, para comer à noite, faz mal ou não? Ou é um mito? O que tem que cuidar? Deixar de molho. As leguminosas Ah, tá, mas aí geral. funciona para qualquer... se for meio-dia ou à noite, se ela for bem feita, não vai ter problema. Não vai ser indigesta. Só se a pessoa tiver algum problema, né? Com relação a esse alimento, aí sim. Mas no geral não, você deixando né, o feijão, o grão de bico de molho e descartando a água, você retira esses fatores antinutricionais que são o que causam o desconforto. Tá certo. Vamos passar para o chás agora, que é também uma delícia no inverno porque também aquece, né? A gente sabe que os chás têm alguns benefícios medicinais, né? Tem aquele chazinho da avó que sempre faz bem para alguma coisa. Mas qual que é a importância, né? Além de aquecer? Os chás, então, eles têm, em sua maioria, antioxidantes que retardam o envelhecimento, combatem os radicais livres e tem os efeitos medicinais. Então, tem aquele chá mais calmante, que é, no caso esse, erva doce, melissa, cidreira, são os chás mais bons para você tomar à noite, ou se você está, às vezes, preocupado, né, com alguma coisa, ansioso com alguma coisa, um chá vai ajudar. Agora, um chá mais digestivo, você pensa no boldo, carqueja, que vai ajudar. O que a gente tem que cuidar com relação aos chás? Colocou a erva ou o sachê, não deixa muito tempo. Porque se você deixa ele muito tempo, ao contrário de fazer bem, ele pode fazer mal, porque ele se torna tóxico para o organismo. Por causa do excesso? Do excesso. Então, você deixa assim, no sachê, geralmente a maioria o fabricante, ele pede uns 3 minutos, 3 a 5 minutos. Se você usa a erva em casa, geralmente 10 minutos, assim, no máximo, não deixar mais do que isso. Janei, pra gente encerrar, o chá é bem importante, mas a gente não pode substituir, usar chá e esquecer da água, né? Esquecer da água. A água é fundamental. Ela ajuda no transporte dos nutrientes, ela ajuda a hidratar a pele, o cabelo, que nessa época do ano fica mais ressecado, né? Então, a água é fundamental. A gente não tem vontade, mas precisa. Precisa. Muito obrigada pela participação. Obrigada por a Jana sempre muito também. atenciosa com a gente, traz tudo que a gente precisa aqui. Uma boa semana, até a próxima. Obrigada para vocês também.